Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja lar e ainda mais online para você se conectar e pertencer. Estamos mais próximos do que você imagina. É só se conectar pelo seu celular ou computador nos significados e conteúdos da Palavra de Deus, a Bíblia. Aqui agora eu desejo que você se sinta confortável, sentado aí na cadeira, no sofá, na cama ou onde você está. Esse momento foi criado especialmente para você. Você sabe, Deus quer falar contigo. Eu vou agora entregar a parte 7 da série de mensagens na carta de Tiago e Jacobos, transformando provas em triunfo. Fica atento no significado. Quer saber como viver em um mundo cheio de guerras? Abra sua Bíblia em Tiago 4, versículos de 1 a 12. Eu fico imaginando. As guerras são uma realidade da vida a despeito dos acordos de paz. Não apenas guerras entre as nações, mas a guerra entre as denominações. Há guerras dentro das famílias e dentro do nosso próprio coração. E Jacobos, Tiago, diz que o nosso verdadeiro problema não está fora de nós, mas dentro de nós. Pense mentalmente. A guerra do Peloponeso, que durou 27 anos, destruiu a Grécia no ápice da grande civilização que ela havia criado como resultado da Idade de Ouro de Atenas. Roma fez da guerra uma maneira de viver, mas apesar disso foi vencida e destruída pelos bárbaros. Na Idade Média, a guerra varreu a Europa, culminando com os horrores da Guerra dos 30 Anos, terminada em 1648. Essa guerra é considerada o episódio militar mais horrível na história ocidental antes do século XX. Cerca de 7 milhões de pessoas, ou seja, 1/3 dos povos de língua alemã, morreram naquela guerra. Na Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, aproximadamente 30 milhões de pessoas pereceram. Todos ficaram horrorizados. Mas, dentro de 20 anos, outra guerra foi travada no mesmo anfiteatro pelos mesmos participantes por muitas das mesmas razões. A Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, resultou na perda de 60 milhões de vidas, enquanto os custos quadruplicaram da estimativa de 340 bilhões para $1 trilhão. Assistimos à Guerra Fria entre o comunismo e o capitalismo. Assistimos o maior massacre da história
contra os cristãos pelas mãos do comunismo entre os anos de 1917 a 1985. Assistimos sangrentas guerras tribais na África, batalhas fratricidas na Irlanda, massacre no Oriente Médio. Hoje vemos o domínio bélico dos Estados Unidos sobre os seus rivais. Estamos vendo a guerra entre Rússia e Ucrânia, que começou em 24 de fevereiro de 2022. Estamos vendo a guerra Israel-Hamas, também referido como conflito Israel-Gaza ou conflito Israel-Palestino de 2023, que começou em 7 de outubro de 2023. Essas guerras são uma projeção da guerra instalada em nosso próprio peito. Carregamos uma guerra dentro de nós. Desejamos o nosso próprio prazer à custa dos outros. Em vez de lutar, Jacobos diz que devemos orar. Você vai ouvir agora em guerra contra as pessoas. De onde procedem, podem guerras e contendas que há entre vós, de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne. Tiago 4, versículo 1. Irmãos, não falei mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão Adelfos ou julga a seu irmão Adelfos, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Tiago 4:11. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Tiago 4:12. O Salmo 133, versículo 1 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A Bíblia diz, eu acredito. Certamente os irmãos deveriam viver unidos, em harmonia, mas muitas vezes eles vivem em guerras. Os pastores de Ló entraram em contenda com os pastores de Abraão. Absalão conspirou contra o seu próprio pai, Davi. Os próprios matetés de Jesus Cristo geraram tensões entre si, perguntando para Jesus Cristo e Osteiosote quem era o maior entre eles. Às vezes, os membros da igreja de Corinto entravam em contendas e levavam essas guerras para os tribunais do mundo. Na igreja da Galácia, os cristãos estavam se mordendo e se devorando. O apóstolo Paulo escreveu aos cristãos de Éfeso, exortando-os a perseverarem na unidade do vínculo da paz. Na igreja em Filipos, duas mulheres, Evódia e Sintique, líderes da igreja, estavam em desacordo. Tiago e Jacobos já havia denunciado a guerra de classes. Tiago 2, de 1-9. Os ricos recebiam toda a atenção e os pobres eram ignorados. Jacobos ainda denunciou
a guerra entre patrões e empregados, quando os ricos estavam retendo com fraude os salários dos ceifeiros. Tiago e Jacobos denuncia ainda a guerra dentro da igreja. Os cristãos estavam ferindo uns aos outros com a língua e com um temperamento descontrolado. Finalmente, Jacobos denuncia uma guerra pessoal. Tiago 4, 11 e 12. Os cristãos estavam vivendo em constante clima de hostilidade. Os cristãos estavam falando mal um dos outros e julgando uns aos outros. Você precisa examinar primeiro a sua própria vida e depois ajudar os outros. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Mateus 7:3. Ou como dirás a teu irmão Adelfos, deixa-me tirar o argueiro do teu próprio olho quando tens a trave no teu. Mateus 7:4. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão Adelfos. Mateus 7:5. Disse Jesus Cristo aos Teossote, e eu acredito. É mais fácil enxergar um cisco no olho do irmão do que uma trave em nossos próprios olhos. Às vezes você é raso demais para ver seus erros e profundo demais para examinar os erros dos outros. Você precisa ter discernimento não para ver com lente de aumento os pecados dos outros, mas ter clara visão para socorrer o irmão em seu desconforto. Os fariseus julgavam e criticavam os outros para exaltar a si mesmos, mas os cristãos devem julgar a si mesmos para ajudar a exaltar os outros. Nada divide a igreja com mais rapidez do que a ação daqueles que julgam duramente seus irmãos. Jesus Cristo os Teossote chama de hipócrita aquele que vê transgressões pequenas na vida dos outros e não consegue enxergar os grandes pecados em sua própria vida. Antes de tratar dos outros, você precisa enfrentar a si mesmo. Consegue fazer isso? O mundo vê essas guerras dentro das denominações, dentro das igrejas, dentro das famílias, e isso é uma pedra de tropeço, e uma vergonha e um vexame para a evangelização. Por isso, Jesus Cristo os Teossote orou pela unidade. João 17:21. Quer saber como você pode estar em guerra uns com os outros, se pertencem à mesma família, se confiamos no mesmo Salvador, se somos habitados pelo mesmo Espírito? A resposta de Jacobos é que temos uma guerra dentro de nós. Jacobos aborda aqui 3 coisas. Primeiro, um fato: a guerra entre os irmãos. Essa guerra representa o contínuo estado de hostilidade e antagonismo. Em segundo, uma causa: os prazeres que militam na nossa carne. Jacobos diz que os nossos desejos são como um campo armado pronto para guerrear. Terceiro, uma prática: a cobiça. Quero que coloque
toda atenção na guerra contra nós mesmos. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Tiago 4,14. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4,3. A Bíblia diz, eu acredito. A fonte de todas as guerras está dentro do nosso próprio coração. A essência do pecado é o egoísmo. Eva caiu porque quis ser igual a Deus. Abraão mentiu porque queria se proteger. Acã causou derrota a Israel porque egoisticamente tomou o que era proibido. Às vezes você é como os discípulos de Jesus Cristo e Osteiosote, Tiago e João, quer lugar especial no trono. Desejos egoístas são coisas perigosas. Eles levam a ações erradas. Desejos egoístas levam às orações erradas. Tiago e Jacobos agora se move do relacionamento errado com outros irmãos para um relacionamento errado com Deus. Quando suas orações são erradas, toda a sua vida está errada. Suas orações não são respondidas quando há guerras entre os irmãos e paixões dentro do seu coração. No momento que você entra em guerra com os irmãos, tem a comunhão interrompida com Deus. A oração seria a solução, mas na prática a oração não funciona, porque ela está motivada pela mesma razão que provoca as contendas. Quero que se lembre disso. Não cobiçarás é o 10º e último mandamento da lei. Por meio dele, você tem conhecimento da malignidade do seu pecado. Romanos 7,7. O 10º e último mandamento da lei, não cobiçarás, descobre não só atos, mas desejos e intenções. Ele, o 10º e último mandamento da lei, não cobiçarás, tira uma radiografia do seu interior. Você quebra toda a lei quando quebra esse mandamento. Desejo egoísta e coração egoísta conduzem à guerra. Se há guerra do lado de dentro, haverá guerra do lado de fora. O seu coração é o laboratório onde as guerras são criadas. O seu coração é a estufa onde elas germinam e crescem. O seu coração é o campo onde elas dão o seu fruto maldito. Observe essa dramática descrição. Esta é uma lista de armas e estratégias usadas nas lutas e disputas da igreja e na igreja. É quase tão verdadeiras que chega a ser cômica. Essas armas aproximam-se em muito as mencionadas por Jacobos. Mísseis atacam os membros da igreja à distância. Táticas de guerrilha armam emboscadas contra alguém que esteja desavisado. Franco-atiradores são os críticos com boa pontaria.
terrorismo, ninguém fica imune de ser atingido. Minas, seu uso assegura que outros falharão em seus esforços de servir a Deus no ministério da igreja. Para eles, a igreja vai fechar. Propaganda. Uso da intriga para difundir informações prejudiciais sobre outros. Guerra Fria. Coloca em gelo um oponente ao se evitar ou se recusar a manter diálogo com a pessoa. Ataque nuclear. Mantém o usuário desejoso de sacrificar a igreja se os alvos do seu grupo não forem atingidos. Tiago e Jacobos nos mostra a localização exata das usinas de fabricação de todas essas armas. O problema está em você. Agora ouça, em guerra contra Deus. A raiz de toda guerra é rebelião contra Deus. Mas como um cristão pode estar em guerra contra Deus? Quer saber? Cultivando amizade com os inimigos de Deus. E Jacobos cita 3 inimigos com quem não podem se ter amizade se desejamos viver em paz com Deus. E Jacobos fala de tentações que estão fora de nós, o mundo e o diabo, e tentações que estão dentro de nós, a carne. Em primeiro lugar, Jacobos fala do mundo. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. A palavra grega cosmos foi empregada em um sentido ético para indicar uma sociedade corrupta ou o princípio do mal que opera sobre os homens. O mundo cosmos, aqui é a sociedade humana com seus valores, princípios e filosofia vivendo a parte de Deus. Esse sistema que rege o mundo é anti-Deus. Se o mundo valoriza a riqueza, começamos a valorizar a riqueza também. Se o mundo valoriza o prestígio, começamos a valorizar o prestígio. Temos a tendência de assimilar esses valores do mundo. Tome cuidado. Um cristão pode tornar-se amigo do mundo gradativamente. Primeiro, sendo amigo do mundo. Segundo, sendo contaminado pelo mundo. Terceiro, amando o mundo. Quarto, conformando-se com o mundo. O resultado é ser condenado com o mundo. Assim, alguns serão salvos como que por meio do fogo. A amizade com o mundo é uma espécie de adultério espiritual. A igreja é a noiva de Jesus Cristo e os Theos Soter, e deve ser fiel a ele. O mundo é inimigo de Deus, e ser amigo do mundo é constituir-se inimigo de Deus. Não dá para ser amigo do mundo e de Deus ao mesmo tempo. Você precisa tomar cuidado com as pequenas coisas. O mundo envolve as pessoas pouco a pouco. Ninguém se torna um viciado em álcool de dia para a noite.
Ninguém se lança de cabeça nas aventuras loucas das drogas no primeiro trago ou na primeira picada. Ninguém começa uma vida licenciosa num primeiro flerte. A sedução do mundo é como uma fenda numa barragem. Começa pequena, mas pode conduzir a um grande desastre. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, Jacobos fala da carne, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós, de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne. Tiago 4:1. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Tiago 4:5. A carne é a nossa velha natureza. A carne não é o corpo. O Espírito pode usar o corpo para glorificar a Deus, ou a carne pode usar o corpo para servir o pecado. Na conversão a Jesus Cristo e Theos Soter, recebemos uma nova natureza, mas não perdemos a velha. Ela precisa ser crucificada. Essas duas naturezas estão em conflito. É isso que Jacobos diz no versículo 1. Há paixões carnais que buscam nos colocar em guerra contra Deus. Devemos fugir dessas paixões, tentações. Fugir não é um gesto desprezível. José do Egito fugiu da mulher de Potifar. A única maneira de vencer as tentações da carne é fugindo do lugar, das circunstâncias, das pessoas. Viver na carne significa entristecer o Espírito Santo que vive em nós. O Espírito de Deus habita em nós e anseia por nós com zelo. Ele, o Espírito de Deus, não nos divide com ninguém. Estamos casados com Jesus Cristo. Você levaria Jesus Cristo para uma sala de jogos? Você levaria Jesus Cristo para uma boate? Você levaria Jesus Cristo a um show do mundo? Você levaria Jesus Cristo para uma intimidade sexual fora do casamento? Pense nisso. Em terceiro lugar, Jacobos fala do diabolos. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz Theos, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Sujeitai-vos, portanto, a Theos, mas resisti ao diabolos, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Pense mentalmente. O pecado predileto do diabo é a vaidade e o orgulho. Ele, o diabo, tenta as pessoas nessa área. Ele, o diabo, tentou Eva e tenta os cristãos. Deus quer que dependamos dele, enquanto o diabo quer que dependamos de nós. O diabo gosta de encher a sua bola. O grande problema da igreja hoje é que temos muitas celebridades e poucos servos. Há tanta vaidade humana dentro da igreja que não sobra espaço para a glória de Deus. Quer saber como podemos vencer esses três inimigos? Jacobos nos informa que Theos está incansavelmente do nosso lado.
Tiago 4:6. Teós sempre nos dá graça suficiente para vencer, mas a graça de Deus não nos isenta de responsabilidades. No versículo 7 do capítulo 4 de Tiago, há vários mandamentos para obedecer. A graça não nos isenta da obediência. Quanto mais graça, mais obediência. E Jacó menciona 4 atitudes que podem nos dar vitória: submissão a Deus, resistência ao diabo, comunhão com Deus e humildade diante de Deus. Em primeiro lugar, devemos nos submeter a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Tiago 4:7. Essa palavra é um termo militar que significa fique no seu próprio posto. Ponha-se no seu lugar. Quando um soldado quer se colocar no lugar do general, ele tem grandes problemas. Renda-se incondicionalmente. Ponha todas as áreas da sua vida sob a autoridade de Deus. Por isso, um cristão rebelde não pode viver bem consigo nem com os outros. Davi pecou contra Deus, adulterando, mentindo, matando o soldado Urias, escondendo o seu pecado. Mas quando ele, Davi, se humilhou, se submeteu e confessou, encontrou paz novamente com Deus. Em segundo lugar, devemos resistir ao diabolos. Mas resistir ao diabolos. Tiago 4:7. O diabolos não é para ser temido, mas existido. Somente quem se submete a Deus pode resistir ao diabolos. A Bíblia ensina a não dar lugar ao diabolos. Efésios 4, versículo 27. Em terceiro lugar, devemos manter-nos perto de Teós. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Tiago 4:8. Quanto mais perto de Deus ficamos mais parecidos com Jesus Cristo e os Theosote nos tornamos. Comunhão com Deus é uma pista de mão dupla. Quando nos chegamos a Deus, Ele se chega a nós. Não podemos ter comunhão com Deus e com o pecado ao mesmo tempo. Comunhão com Deus implica em purificação. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de dobre ânimo, limpai o coração. Tiago 4:8. Finalmente, devemos nos humilhar diante de Deus. Afligi-vos, lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Tiago 4:9. Humilhai-vos na presença do Kyrios e ele vos exaltará. Tiago 4:10. Temos a tendência de tratar o nosso pecado de forma muito leve e condescendente. Jacó exorta-nos a enfrentar seriamente o nosso pecado. A porta da exaltação é a humilhação diante de Deus.
Deus não despreza o coração quebrantado. Deus olha para o homem que é humilde de coração e treme diante de sua palavra. Isaías 66, 2. Quando estamos em paz com Deus, temos paz uns com os outros e então uma fonte de paz começa a jorrar dentro de nós. Gostou do conteúdo e significado na carta de Jacobos? Se sente preparado e confiante para entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino selado e muitos benefícios advirão. Venha, venha, venha rapidamente para Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus salva. Ele é a solução e a única esperança para sua alma. Venha para Ele, Christos, enquanto você respira o ar da graça de Deus.